Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer diferente, tá? Hoje nós vamos ler mais um capítulo desse livro aqui. Esse livro que tem como título Quando o Filho se torna inimigo dos pais, tá? São histórias reais de pais e de filhos que tiveram problemas aí na adolescência, mas que superaram essa fase. Se você ficou interessado e depois quiser adquirir o livro inteiro, tá? Tem forma online, tá? O link eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo e você pode ler depois todo esse livro na íntegra, presentear e você vai ver que realmente vale a pena. Eu vou ler um capítulo que tem como título assim, é o capítulo número 3, que diz assim, ó, Descobrindo Quem Fui. Tá? É a história de uma mulher por nome de Marina. Eu vou ler o capítulo para você, você vai ver que história forte e interessante. Tá? Como havia dito, em minhas conversas entre amigos que são pais, pessoas que aceitou me contar um pouco dessa história, encontrei Marina Solimões, supervisora de uma grande e estimada empresa na sua cidade. Uma mulher muito inteligente para os negócios, criativa em administração, respeitadíssima no seu trabalho pelo grande conhecimento na área que exerce. Viajada, como costumam dizer. Instrutora de várias equipes, mas me dizia se achar culpada por muitas coisas que aconteceram na vida da sua filha Rita de Cássia ao chegar na adolescência. Ok? E admitia que era uma grande profissional, mas foi um fracasso como educadora de filhos. Marina me dizia, quando a Rita era pequena, ela não parava de falar. Parecia uma arara baleada, entre parênteses. Perguntava sobre tudo e sobre todas as coisas, que para mim até se tornava sem graça. Tudo o que acontecia corria para me contar. Era como se a cada minuto acontecia uma novidade extraordinária. Fazia de mim sua ouvinte, ou seja, tentava fazer de mim sua ouvinte. Coisas que para mim não tinham o menor sentido, para ela como se fosse de extrema importância. Queria brincar de boneca e todas aquelas coisas de criança que criança gosta de fazer. Eu, por muitas e muitas vezes, super atarefada com tudo que tinha para fazer, achava que ela estava me atrapalhando, pois vivia sobrecarregada em trabalhos e sempre os levavam para concluir na minha casa. Logo porque Rita é uma filha do que dizia assim, foi um acidente costumeiramente, se falam por aí, veio a nascer. Já nem esperava ter mais filhos, pois a minha filha caçula já tinha mais de 15 anos. Vivia eu no auge da minha profissão, administradora de autoridades. Morava mais dentro de um avião e de hotéis de luxo e em diversas cidades longe da minha casa. E menos perto da minha filha. Muitas e muitas vezes tive vontade de me livrar daquele problema, entre parênteses, como eu considerava a minha filha. E nem me dava conta da besteira que eu estava fazendo. A única coisa que eu não via era que Ritinha, como seu pai a chamava, estava crescendo e se tornando uma menina adolescente, uma mocinha carente. Eu não parava de ouvir suas histórias. Eu não parava para ouvir suas histórias, seus acontecimentos escolares, até mesmo quando queria ficar perto de mim, parecia que me incomodava. Lembro muito bem quando Rita teve uma infecção intestinal fortíssima certa vez. Eu estava no Rio de Janeiro por mais de uma semana e pior que isso, por mais de 2.000 quilômetros de distância da minha casa. Mas a notícia que eu verdadeiramente queria ouvir era que ela havia sarado e não precisava eu ir para casa. Afinal, eu não gostava daquela menina, só porque ela parecia me atrapalhar. Sempre arrumava uma desculpa ou algo para ocupá-la e me deixar em paz. Sempre falava que ela falava demais, que ela me incomodava e me atrapalhava. Mas nem mesmo assim conseguia chamar a minha atenção. Perder tempo com ela para mim custava caro e por isso tinha sempre pessoas para cuidar dela. Ou seja, para fazer as minhas obrigações como mãe. Certa vez à noite saí para uma daquelas minhas incansáveis reuniões de trabalho e quando já estava pronta para sair,
Rita agarrou-se em minhas pernas e disse: Mamãe, não vá, vem dormir comigo em meu quarto, preciso lhe contar o que aconteceu comigo hoje. Eu apenas virei as costas, pois sempre achava minhas obrigações financeiras uma prioridade. Trazia comigo no meu momento de egoísta de ser, que quando a ela o melhor escola, a melhor babá, os melhores brinquedos, havia o suficiente para suprir minha falta e sempre achava que ela não precisava mais do que isso, que tudo que eu dava era bom demais e poderia simplesmente suprir a minha ausência. Chorei muito mais tarde por causa da minha própria ignorância, pois paguei com alto preço por aquilo que fiz. Aí sim me custou muito caro. Quando a minha Ritinha ficou uma adolescente, ela parou de contar para mim as suas coisas. Foi então que percebi o tão grande erro que eu havia cometido. A hora de conquistar a minha amizade e a confiança e a amizade da Ritinha já tinha passado. Agora eu é quem corria atrás dela. Agora eu queria corrigir meu erro e já era um pouco tarde. Esforcei-me tanto para arrancar alguma coisa da minha filha que por muitas vezes passei dos limites e exagerei em quase obrigá-la a conversar comigo. Quando vi que estava me desgastando o meu relacionamento com minha filha, aquele que por sinal nem existia, resolvi buscar ajuda com pessoas mais experientes do que eu. E muitas vezes, no meu desespero em tentar solucionar aquele problema, acabei procurando até mesmo pessoas erradas que me deram conselhos absurdos, tipo do jeito assim: você fez tudo para essa menina, deserda ela. Agora mais do que nunca, eu queria conversar com a minha menina, que agora era grande, e ouvi por várias vezes a frase: agora você quer me ouvir? Chega, mãe, dá um tempo, não quero mais conversar com você. E ainda acrescentava: já tenho meus amigos que me escutam, não preciso mais de você. Agora vê se me esquece. Aquilo era como uma faca rasgando minha alma. Marina me falava em prantos e repetia por várias vezes: se eu pudesse escrever para o mundo inteiro ler, eu gritaria para o mundo inteiro ouvir. Bem grande e em negrito: pais, parem para ouvir seus filhos enquanto eles querem falar alguma coisa para você. Porque amanhã eles vão procurar outras pessoas, outros amigos para serem ouvidos. Seja íntimo dos seus filhos. Por favor, seja íntimo dos seus filhos. Ainda acrescentou Marina: minha filha se tornou uma espécie de minha inimiga. Não me dava sequer um bom dia. Entrava e saía dentro de casa e parecíamos duas estranhas dentro da nossa família. Sua irmã, que era mais velha e tinha uma idade um pouco longe, era mais amiga de Rita do que eu. Já não conseguia conviver com ela debaixo do mesmo teto. Tudo estava a cada dia insuportável. Rita foi chegando aos seus 15 anos e então estava cercada de vários amigos. Foi nessa fase que a coisa complicara ainda mais. Queria sair de casa e só chegar no outro dia. Todo final de semana, me inventava uma desculpa para dormir na casa de uma amiga, na casa de um amigo. Como prioridade, suas amigas eram mais importantes do que eu. Eu vou deixar você terminar de ler esse capítulo, que ainda falta mais alguma coisa. Então, veja muito bem. Essa história é muito linda e você precisa terminar de ver. O link vai estar na descrição desse vídeo. E um beijo para você e que Deus te abençoe.